Eu sou a Dani, Daniele Ramos, mãe do Lorenzo, se vocês escutarem com barulhinho é meu filho. Sou personal organizer aqui em Curitiba, região metropolitana. A gente tá fazendo essas lives aí pra ajudar nesse isolamento social. Vou falar pra vocês aqui a nossa agenda, que já tem algumas lives previstas. Então, terça-feira agora, dia 5, nós temos uma live com o Dr. Felipe, 10 horas da manhã, tá? Quinta-feira, dia 7, a gente tem uma live com a Jana, do Showroom das Lojas. A gente já fez uma live com ela, mas a gente vai ter mais uma live com ela. Agora vai ser sobre outro assunto. E sem data marcada ainda, a gente está organizando aí o nosso script da live com uma professora particular. Está trabalhando agora nesse momento de isolamento social, que é a Marília. Então, a gente está elaborando a nossa live primeiro para depois agendar uma data, tá bom? Então, eu vou aceitar aqui o convite da nossa fono de hoje. Tice, manda de novo, até escrevi errado o nome dela ali. Manda de novo o convitinho aqui. Aí eu já vou pedir para ela se vai começar a nossa live de hoje. Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, Tice. Se apresenta, fala pra gente onde você é formada, onde que você trabalha. Uhum. Eu formei, bom, sou Ticiane Fono, sou formada na FAG em Cascavel, atuo nas clínicas CERN, sou pós-graduanda em linguagem e espero poder ajudar com algumas dúvidas aí. A gente juntou aqui 13 perguntas, espero que dê tempo, se não der, não tem problema. Então, vamos lá. Vamos começar a perguntinha da mãe Débora. Vamos falar sobre ecolalia. Tice, explica pra gente um pouquinho sobre a ecolalia. A ecolalia, ela é um distúrbio da linguagem, né? Da fala e da linguagem. A criança, ela repete as frases, as palavras ditas no momento ou um pouco depois. Eles repetem bastante o que vem em desenhos, filmes, comerciais, né? Ele é diferente do balbucio, que é onde a criança é o início da aquisição da linguagem, né? Onde a criança fica lá, ba, 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 da, 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 da. Esse já não é uma ecolalia, né? Quando não tem a função, quando a criança está falando água, mas só repetindo, tem que estar pedindo água. Isso. Que ela fica repetindo, né? Ela fica repetindo as palavras que ela acabou de ouvir, as frases, né? Que é diferente dos bebês que ainda não estão na fase da aquisição, né? Como melhorar a ecolalia imediata? Essa pergunta é da mãe Eli. Ainda tem bastante dúvidas sobre isso, né? Sobre a função comunicativa, na prática mesmo, porque se o terapeuta reconhece o significado da função comunicativa em uma frase ecolálica dessa criança, ele vai buscar compreender o seu contexto comunicativo e atribuir um significado em cima disso, né? Ele vai ficar trabalhando no que a criança tem de contexto, sendo ecolálico, né? Supondo assim, a criança, você vai dar tchau para a criança ou vai cumprimentar. Você vai falar, João, oi, para a criança responder o final, oi. E não, oi, João. Por que ele vai fazer? Ele vai responder, oi, João. Ele não vai dar uma função para esse oi, né? Então a gente faz essa troca. Deixa João, oi, para ele poder responder o comando final. A mãe Regina perguntou. É normal gaguejar na idade de 2 anos e 7 meses? Sim, é normal. A linguagem, ela varia de criança para criança, né? Mas se a gagueira se estender durante um tempo, é bom procurar uma intervenção. Porque no desenvolvimento da linguagem, existe a gagueira fisiológica. É onde a criança começa a falar frases mais complexas e começa a gaguejar. O que a gente pede para fazer nesses casos que a criança está gaguejando é não interromper, não atropelar o que a criança está falando, deixar que ela consiga completar
né? Geralmente vai e corta, né? Já sabe o que a criança quer e acaba cortando a frase. Então, o certo não é fazer isso. Deixa que a criança, com calma, consiga dar essa resposta, tá? Eu acho que eu nunca vi uma pessoa, nunca conversei com uma pessoa assim, pessoalmente. Quando é criança, assim, é até mais fácil, né? Porque se ela for desenvolvendo com o tempo, aí tem que buscar, né? Para ver o que está acontecendo, se essa gagueira vai continuar, o que está acontecendo ali dentro, né? Uma pessoa adulta já é um caso mais, né, a ser tratado de outra forma também, em tratamento fonoaudiológico, psicológico, né? Daí entra todo um. É até isso que eu ia Pessoal, perguntar, se o adulto, né, gago, se ainda tem jeito de tratar com fome. tem que saber a origem dessa gagueira, né? Porque às vezes é de trauma, se a família também tem dentro, então tem que ter toda uma investigação dentro dessa pessoa, né? Para saber de onde que tá vindo essa gagueira. Essa mãe aqui não era dos grupos de autismo, então é tipo geral. É normal a criança com 4 anos ainda não falar bem? A maioria das coisas que o filho dela fala, eles não entendem. Fala, mas fala bem enrolado. Teria que ver se essa criança já está em tratamento, porque com 4 anos a criança já tende a ter bastante fonema adquirido, né? Então ela já tem uma formação de frase, se a criança tem um desenvolvimento típico, né? Aí tem que ser avaliado alguns aspectos, como assim, se a criança demorou a falar. A criança demorou a falar, se está aparecendo trocas, como é esse enrolado dessa criança? Se alguém da família chegou a atrasar para falar, se existe alguma outra comorbidade junto, né? Se está em terapia, se a terapeuta já deu algum prognóstico, se ele tem um atraso, se ele tem uma apraxia, o que vem acontecendo. Mas não é normal ele estar enrolando, né? Ele já teria que ter uma fala bem compreensível. Vamos aproveitar que você está falando sobre a fala, né, já bem certinha. Com quantos anos, assim, mais ou menos, a criança já tem que estar falando bem certinho, para nenhuma mãe ficar preocupada? Certinho, assim, com todos os fonemas adquiridos, 6 anos, né? Tem livros que põem 5, tem outros que põem 6. Mas, assim, conforme a idade da criança, ela vai adquirindo alguns fonemas. Mas com 2,5, depende do desenvolvimento, né? Depende, a criança típica, atípica, como que tá o desenvolvimento dela. Aí, com 3 anos, formação de frases, 2,5 anos, depende do desenvolvimento, mas a criança já tem as troquinhas, tem os R's lá atrás, ficou difícil de falar, mas ele vai desenvolvendo conforme o tempo, né? A perguntinha da mãe Maria, tá? Ela perguntou assim, gostaria de saber sobre as crianças que trocam o R pelo L, como personagens da Turma da Mônica Cebolinha. É normal? Passa em alguma determinada fase? Tá. Essa mãe chegou a passar a idade que essa criança tá, ou ela só fez a pergunta mesmo? Não passou, mas também não é de mães de autismo. Tá. Então, assim, a criança ela passa por várias fases de aquisição da linguagem e dos fonemas, né? Que são, que eu falei antes, né? O R é lá por último. Então, vai depender da idade que essa criança tá. Se ela já tá... então, a criança adquire todos os fonemas, aí adquire lá o ar, o coruja, e por último lá o trabalho, brinquedo, né? Então, assim, depende da idade que essa criança tá, é normal que troque o R pelo L. Porém, se essa criança já desenvolveu todos os fonemas, já conversa, já tem seus 5,5 anos, 6, e ainda tá trocando, talvez ela não esteja fazendo o reconhecimento, né, desse som. Porque o L e o R, eles vão para o mesmo ponto, né? A língua sobe e vai para o mesmo ponto. A diferença é que o R vai vibrar e o L só vai encostar lá em cima. Então, às vezes, essa criança está entendendo que o L e o R são iguais e não está conseguindo fazer os dois, né? Mas daí, se já passou dessa fase,
ele é bom procurar para uma avaliação, né? Para ver como que ele está entendendo, se ele não está conseguindo produzir esse som, né? Mas eu vejo assim que tem adulto também, né? Que fala, que troca Sim, tem os... o R, né? ou deixam lá atrás, né? Fazem aquele gá, né? Não chegam a fazer o movimento da língua que é, né? Fazem aqui, gá, né? Então isso daí tem que ser um treino, porque a pessoa acostumou. Ela desenvolveu o R lá atrás e ela acostumou a falar assim, então para ela não é mais um problema. Nem ligando, né? Já faz tanto tempo que tá falando assim que já não vem mais, não percebe mais a diferença, né? Eu vi ali que o fonema mais difícil de adequar é o R. Eu também sinto essa dificuldade, porque até a criança compreender onde que vai o ponto, como faz a vibração, é o mais difícil mesmo. É normal gritar muito, bebê de 2 anos e 10 meses. Bebê de 2 anos e 10 meses gritar muito. Falar. Meu filho fala gritando, a mãe Jenny. Ah, ele fala gritando. Tá. Tem 3 Não é normal. Não é normal, né? O que a gente indicaria é fazer um exame auditivo, né? Um BERA, para ver como que ele avalia o sistema auditivo dessa criança. Como que esse som está entrando, como que ele está ouvindo o som, né? Porque às vezes para ele tá tão abafado o som que ele já responde gritando. Então o certo é saber como que está entrando, se essa criança passa por muita dor de ouvido, onde o som está sendo impedido, aí é bom fazer um exame para saber como tá. Eu lembro até que ela mandou no WhatsApp para mim essa questão do filho dela falar gritando. Aí eu até falei, quando a gente grita, é porque a gente não tá ouvindo bem, então tem mais ou menos a ver, né? Isso porque daí se a gente tá com a audição tampada, aquela coisa abafada, a gente tende a falar mais alto, né? Tem alguma coisa abafando, parece que a pessoa não tá ouvindo a gente, então essa criança deve estar fazendo isso, né? Alguma coisa tá interferindo no som. E se não tiver, aí é bom ir trabalhando, né? Porque ele não pode falar gritando, até porque isso já vai para um abuso vocal futuramente, a criança acaba ficando rouca, né? Se continua só falando gritando, né? É verdade. Mãe Gisele escreveu apraxia de fala. Ele é um transtorno de linguagem com envolvimento motor da fala. Envolve toda a parte de planejamento, programação e execução motora, né? A coarticulação é a grande dificuldade na apraxia. Então, a criança que tem apraxia, vou dar o exemplo dos menorzinhos, tá? Conforme o tempo eles vão evoluindo na fala e vai melhorando, mas tem que ser trabalhado, né, a continuidade. Então, a criança, para falar um oi, ele fica muito tempo aqui tentando repetir. Então, assim, sai ai, sai ei, sai ui. Ele tem bastante erro consistente e inconsistente nas palavras. Então, aí a fono tem que mostrar para ele o ponto, como que faz o movimento, para ele poder dar essa resposta. Então, a gente sempre começa com palavras pequenas, comandos pequenos, dá, oi, ei, eca, vem, para a criança começar a desenvolver, né? Para depois ir para as outras palavras. O prompt, a Karine está falando ali, o prompt é super importante, né? Ajuda muito, a criança entende aonde esse movimento. Eu acho muito importante a integração sensorial. Também, junto com a TO, vai trabalhar toda essa parte de planejamento, programação da criança. Aí a criança tem um desenvolvimento melhor, né? Ela consegue se programar e executar melhor também. Então a TO que faz ali também trabalha um pouco com isso. Porque a criança que está ali na integração sensorial, ela consegue também se organizar. Ela precisa se planejar, né? Precisa se programar para executar uma função. Como é na fala também, como é na apraxia. Essa dificuldade motora que tem. O segundo filho com atraso na fala, mas sem características de autismo, preciso procurar uma fono urgente? Sim. Ela também não passou a idade? Não passou.
Não, tá. Não. A gente não tem que ver qual que é a idade que essa criança tá, né? Mas se ele já está apresentando um atraso na fala, sim, já tem que procurar uma intervenção fonoaudiológica. E é porque a aquisição ela depende muito do cognitivo, de como os mediadores estimulam essa criança, o pai, a mãe, o ambiente que a criança está. Então, isso tudo tem que ser investigado para poder estimular essa criança e orientar também esses pais para poderem auxiliar, né? Mas sim, precisa sim. A gente fez uma live até com outra psicóloga, e eu lembro que ela até comentou na live que os pais, quando a criança tem a fala atrasada, é a primeira coisa que eles já procuram para saber se a criança tem autismo e tal. E os pais acham que uma das características é a fala atrasada, né? Porque é mais perceptível. Mas você, como fono, você acha assim que a minha mãe, por exemplo, falava, você falou a partir dos 3 anos, o Lorenzo também pode começar a falar tarde, tal. Você acha que tem isso de idade? Assim, não. A criança tem uma linha para seguir ou não? Tem criança que fala com 3 anos, tem criança que fala com 4, o que você acha? Então, tem algumas crianças que atrasam e não é autismo, né? E também tem isso, de pai e mãe ter atrasado e a criança tá atrasada. Mas o certo é não esperar para uma intervenção, né? Ah, se você só falou com 3, o Lorenzo não precisa falar antes. Não, já pode estimular para que ele desenvolva essa linguagem. Mas já tem que ser estimulado, sim. A mãe Elô. A primeira pergunta. A partir de quantos anos precisamos pensar em levar o filho ao fono? Se ele apresenta dificuldades, o quanto antes a intervenção, melhor. Porém, se ele não está apresentando nenhuma dificuldade, nada, tudo bem. Mas se ele estiver apresentando, o quanto antes a intervenção, é melhor. Precisa fazer avaliação mesmo sem problemas aparentes na fala? Não, assim, se a mãe não vê uma dificuldade nessa criança, se a escola não manda queixas, porque a fono vai, né, tem todo o âmbito escolar também, então são várias partes, né? Então a escola não teve queixa, a mãe não percebe nenhum tipo de dificuldade, o médico acha, né, que tá tudo normal. Não, as mães levam mais quando tem uma coisa muito, né, evidente acontecendo, né, na fala da criança. Geralmente, os pais já estão percebendo, ou o neuro, ou o pediatra, ou quando já está em fase de alfabetização, né, já está na escola e está com dificuldade, então eles acabam indicando. Uma pergunta ali. Letícia é maravilhosa. Obrigada, Camila. É normal probleminha de dicção até que idade? Tá. Isso é normal, né? Oi? Isso é normal, né? Pois é como a gente estava falando antes, né? A aquisição da linguagem vem aparecendo pela idade, né? Conforme a idade da criança, os fonemas vão aparecendo, o desenvolvimento vem. Aí, assim, um exemplo que eu posso dar é se a criança com 3 anos troco o C por T. Ao invés de falar casa, fala tasa. 3 aninhos. Já já deve procurar uma fono, já deve estar adquirido. Casa, né? Então, assim, os problemas vão aparecendo e conforme o desenvolvimento, daí tem que ficar, né, de olho, assim, se está dentro. Os probleminhas aparecem, mas, assim, se for muito aparente, né, a criança com 3 anos, desenvolvimento típico, tá? 3 anos e meio, não forma frases, fala palavras isoladas, então, né, não consegue, tem bastante troca na fala. Então, já é bom uma intervenção. Meu filho de 6 anos é não verbal, autismo nível 3. Faz terapias há 2 anos com muita evolução, porém a fala não tem. O que mais posso fazer para ajudá-lo? Tem o nome de mãe Juliette. Juliette, 6 anos, não verbal. Autismo. Tá em terapia há 2 anos, né? Você faz há 2 anos. Seria indicado uma comunicação através de figuras, o PEX,
que a criança possa comunicar o que ela precisa, o que ela quer, o que ela sente, seria o ideal, assim, porque já está com 6 anos, né? Seria colocar uma comunicação através de figuras para essa criança. Nessa quarentena aí as mães estão voltando para si, que a gente está sendo mais observado, ou algo assim em relação ao fono que foi perdido nesse tempo da quarentena, só para a gente estar concluindo mesmo. Uhum. Como as crianças ficaram afastadas nesse tempo, né? Algumas coisas acabam aparecendo, né? A criança já apontava, já pedia o dar, e acaba vindo já sem esses comandos, né? Então acabou acontecendo, né? O que a gente fez foi tentando orientar, né? Conversar as atividades para os maiores fazerem, né? Os treinos que nem eles falaram ali do R, do L. Então, assim, a gente acabou orientando para conseguirem fazer em casa, né? Como a gente faz nos finais das terapias, quando a gente vai dar o retorno para dar continuidade, né? Eu falo como fono, assim, né? Faço o treino tal, vamos continuar estimulando. Tem pacientes que tem um caderninho, acaba escrevendo, vamos escrever tudo que ele já fala. Então, essa semana a gente vai treinar 3 palavras para essa semana, para aumentar o repertório dessa criança, né? Então, cada profissional vai organizando dessa parte para poder ajudar também. Ela escreveu sobre ecolalia, mas daí a gente falou sobre ecolalia no comecinho da live, tá? A live fica salva por 24 horas. Depois eu posto ela no YouTube. Então, se você perdeu alguma partezinha, dá para assistir de novo, tá bom? E ali, uma outra pessoa falou sobre... Você falou de trocar o C pelo T. É normal a criança trocar o Q pelo T? O quê? O Q. Que pelo T, sim, ele pode fazer as trocas, né? Porque ele vai fazer o C, ele não vai fazer o cebola por T-bola, né? Ele vai fazer o C, né? Que é o casa pelo taça. É normal, sim. Como o G por D também, tem muita criança que faz essa troca, né? A maioria das crianças que trocam esse C, eles vão trocar o G também, que é o mesmo ponto. Então acaba acontecendo, sim, normal. Então tem outra. A gente está acostumado a ver uns a mais, né, do que várias outras. Então tem mais troquinhas aí de letrinhas. Que na hora da pronúncia aparece a mesma coisa. Isso, tem assim, eu tô com troca o X pelo S, então é liço, né? Então a gente vai estimular essa criança a fazer o som do X, né? Lixo. A zanela, o Z pelo J, janela, que o X e o J é o mesmo movimento. Então elas aparecem mesmo. Fono é um trabalho, né? É uma delícia. Ali a Julie está perguntando, o que é prompt? Não sei se é assim. Prompt é um método. Eu fiz o ano passado, ele é um método proprioceptivo. Geralmente a gente usa com crianças para apraxia, né? Que ele vai mostrar o ponto articulatório. Esse que eu fiz aqui, né? É um movimento que a gente faz com a criança para ela fazer esse reconhecimento do movimento, né? Como esse paciente é liso, então ele dá o sorriso. Então a gente faz o movimento, é lixo, para ele entender que tem que ir para frente. Né? Cada fonema a gente mostra o ponto no rosto, na boca, vai mexendo aonde é o ponto e o som para a criança fazer o reconhecimento. Daí perguntou, que idade é ideal a formação de frases e não somente de palavras? De palavras soltas. Tá. Assim, eu leio bastante assim que menina desenvolve a fala muito mais rápido, né? Que menina já nasce falando, né? Mas 2 anos e meio uma criança já tem pequenas frases, eu quero, 2 anos, depende da criança, né? Menino, 2 anos e meio, já faz as pequenas frases, me dá água, eu quero mamar. Então, 2 anos e meio, ele já tem as frases menores, né? Não tão complexas.
Umas crianças, assim, que com um ano e pouquinho também já acabam falando, né? Mas geralmente é a partir dos 2. Eu conheço uma menininha que tá até na live, a Marília, que é minha amiga, ela tem uma filha chamada Alice. Eu até sempre tô postando lá no Instagram que ela nasceu no mesmo dia do Lorenzo, e a gente brinca que eles são irmãos gêmeos. E ela fala tudo, tudo assim, desde antes de um ano, tudo. É bem, nossa, no começo a gente ficava assustado assim de ver, sabe? O nenenzinho Sai. falava assim. Mas ela me disse que ela também falava quando era pequenininha. É da família dela, assim, o irmão dela também falava, sabe? Falava, Já começou as primeiras, eu nunca tinha visto. né? E ela tem quantos anos agora? 2 anos e 7. E fala tudo. Tudo, ela conversa com a gente tá conversando, ela É, puxa o meio, conversa, entende, ela não fala nada assim, sem sentido, sabe? É sim. bem. Parece bem Tem educada. criança que com um ano e meio, assim, forma umas frases que, né? Já tem umas frases maiores. Tinha ali da Kathleen, a Kathleen também é fono, né, de outra clínica. Ela queria saber se tem uma diferença para você que trabalha com autismo, para fono que trabalha com o ABA ou o iofono que não faz ABA. Tem diferença? O que a gente faz, né, dentro do ABA é a parte comportamental, né? Se a criança não está prestando atenção em você, ele não vai conseguir dar resposta, né? A criança precisa visualizar, ver o teu movimento, para fazer a parte da fala. Como a criança que faz a mãe, né? A mãe está conversando, a criança tenta fazer a imitação da mãe. Então, com a gente tenta fazer essa parte comportamental, que a criança fique sentada, que mostre a parte intraverbal, a parte pragmática, semântica, toda essa outra parte a gente trabalha também, né? Porém, com o autista a gente fica também nessa parte do comportamento. Então tem uma diferença que a criança que faz o autismo que trabalha já com a aba, fono também vai ser nesse método. Porque daí fica a equipe toda, né, dentro do método, né, e vai dando continuidade dentro da pasta dessa criança, dentro do programa que foi feito para essa criança. Então, sim, a gente acaba seguindo, né. Então, a equipe toda que trabalha com uma criança que usa o método ABA, todos também vão usar. Né? Sim. Todo mundo sim. segue. Sim. Segue o plano dessa criança, né? Isso é bacana. Espero que a Kathleen tenha entendido. Isso. Ela falou que obrigada por completar a pergunta, Dani. Era isso que eu queria saber. Então é isso. Pronto. Então, beleza. A gente fez as perguntinhas que as mães fizeram nas redes sociais. Algumas que eu tive aqui durante a live mesmo, outras que surgiram durante a live. E se surgirem mais perguntas para vocês podem entrar em contato com o Instagram da Ferne ou o Instagram da Tis direto, ou comigo. E aí eu passo o contato deles para vocês estarem tirando dúvida de vocês. Se gerar mais uma lista grande de perguntas, de repente a gente marca uma outra live para estar respondendo essas questões para vocês, tá? Porque dessa vez participaram umas mães lá do Facebook, não só o pessoal ali que eu estou interagindo, ou o pessoal que eu conheço, né? A maioria das mães aqui são mães que eu não conheço, então achei bem bacana essa participação. Sim. E obrigada, Titi, por estar participando, por ter aceito o convite. Mas, obrigada por ter tirado. Espero ter ajudado. Com certeza, foi ótimo, porque às vezes a gente conversa com um profissional e não entende metade, né, do que o profissional fala. Foi bem esclarecedor, assim. Falou a nossa que bom. linguagem de casa. Que bom. Muito obrigada pela sua participação. E se precisar Obrigada, Dani. uma outra para estar trazendo um outro assunto para vocês, tá bom? Obrigada, viu, Dani? Imagina, obrigada a eu. Tchau, tchau. Obrigada por todo mundo que entrou. E fiquem espertos, que essa semana tem mais 2.